Então, pela primeira vez, Érica e Bianca. Sejam bem-vindos. Edson e Jamile. Sejam bem-vindos. Heitor e Samantha. Sejam bem-vindos. Danila e Luiz. Sejam bem-vindos. Guilherme e Leia. Sejam bem-vindos. Laura e Valdirene. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, a reunião de hoje é com muita satisfação com os nossos guardiões. É sempre sensacional aguardar essa gira de trabalho, é sempre sensacional estar na presença da energia dos guardiões. É interessante como essa energia mexe com a gente, né? Porque a gente se identifica tanto com os guardiões. Por que será que a gente fica sempre à espera, na expectativa da gira de guardião? Pessoal, nós ainda gostamos de limite. Vocês sabem como uma criança, ela se desenvolve, quando a criança ela é muito peralta, né? E a gente sempre fica procurando, né, uma maneira de melhor educá-la e de conduzi-la. E aí, a dúvida tramita entre como corrigir, né? Sem que isso cause algum trauma na criança. Enfim, a pedagogia explica e cada um tem uma visão sobre isso. Mas assim como a criança testa a gente até que a gente coloque um limite. Vocês acham que nós somos diferentes? A gente precisa de limite. E engraçado como os guardiões tratam isso na nossa vida de uma forma muito espontânea, mas colocando limites nas nossas paranoias de vida, ok? Então a gente precisa de todo o resto, né? Mas a ideia de que o guardião tem capacidade de mexer com o nosso limite. Por que é mais difícil a gente encontrar o nosso limite com a voz sossegada de um preto velho, com a voz tranquila de um caboclo? Não é que a gente não se sinta à vontade, mas o guardião vai colocar um remedinho mais ardido nas nossas feridas. E isso é uma necessidade humana. Então, no aspecto espiritual, os guardiões conseguem trabalhar melhor o nosso lado sombra, ok? Porém, eles não trabalham o lado sombra porque eles são sombra. Eles trabalham o nosso lado sombra porque através deles nós conseguimos refletir exatamente a nossa individualidade, o nosso âmago, o nosso
o nosso eu interior. É difícil a gente conseguir colocar debaixo do tapete as nossas falhas. É difícil a gente conseguir esconder dos guardiões o nosso lado sombra. E por mais que a gente tente remediar a conversa, né, trazendo ali uma parceria, né, e uma confirmação sobre os nossos erros, com os guardiões não é possível fazer isso. Por mais que eu tente me fazer de vítima diante de situações ao qual eu me sinto prejudicado, essa conversa não cola com o guardião. Por quê? Porque não existe vítima. Vítima não existe. E os guardiões têm um jeito todo especial, mas também cheio de limites, de nos dizer isso. Em qualquer situação, por pior que ela seja, e eu tenha sido prejudicada, ninguém pode me prejudicar. Mas que eu tenha me sentido prejudicada em qualquer situação, eu não sou vítima de nada. Então cabe aos guardiões que tiveram uma sucessão de vidas terrenas, que aprenderam e evoluíram com a experiência humana, que tem a magia e o manejo do ser, que sabe e sente sobre as emoções. E o que eu poderia dizer sobre as emoções? A emoção é a manifestação do espírito. Aonde está o nosso espírito? Qual é a manifestação? Além dos 5 sentidos, caindo para um âmbito material e físico, é pelas emoções. E os guardiões têm toda essa aptidão e atribuição do plano espiritual, porque tiveram este aprendizado enquanto encarnados e depois desencarnados trilharam um caminho evolutivo onde se especializaram nas emoções, na manifestação do espírito. Portanto, emoções doentes, espírito sem evolução. Ou seja, não é sem evolução, não é a palavra. É a evolução sendo truncada por conta das emoções doentes, as quais precisam ser curadas, as quais os guardiões têm capacidade de saber exatamente como fazer isso. E é tudo um grande mistério. Muitas vezes a gente nem sabe que está sendo curado. Mas a pessoa fala, nossa, mas aquele guardião não me atendeu, só falou isso, não falou mais nada. Ok, não tem necessidade de falar nada.
Então, eles são os aplicadores da lei. Da lei de quem? A lei do Espírito, a lei de Deus. A lei do progresso. São essas leis. Lei do aprendizado, ação e reação, lei do perdão, de tudo mais. Essas leis que são a nobreza da evolução espiritual e da plenitude enquanto espírito. Eu vou parar por aqui, para que a gente não atrase esse trabalho divino e grandioso, dizendo para vocês que vocês podem conversar com os guardiões, que vocês podem falar das suas dores, que vocês não precisam temer. Tem pessoas que acham que guardião é irado, vai manifestar um feitiço, uma correção. O fato dele ser guardião e ser soldados de Deus, deles aplicarem a lei, não quer dizer que eles vão por si só corrigir, porque eu gosto de fulano, eu não gosto de fulano. Não existe essa versão e essa ideia. Muitos acreditam nisso. Isso não existe, gente. E eu vou abrir espaço para um filho dar um testemunho, um depoimento de fé, manifestar aqui o que o seu sentimento está dizendo. Boa tarde, estou senhor. Bom, desculpa, falar de improviso não é muito a minha prática, mas queria contar um pouco da minha história para vocês, tentando ser bem rápido. 13 anos atrás, uma pessoa muito importante para mim, para minha formação, partiu, foi minha mãe. Depois de uma longa batalha de 13 anos com câncer, e sim, ela acabou que uma hora não dá para resistir e a doença vence. De lá para cá eu fiquei muito perdido, admito, porque é uma dor, né? Eu costumo dizer o seguinte: embora a gente tenha um idioma maravilhoso, nem tudo pode se tornar palavras. Então, o inominável, né, que eu costumo dizer, que não pode virar palavras, em geral são a dor e o amor. E essa foi uma dor muito grande para mim, porque eu perdi o amor, minha mãe. No momento em que minha mãe saía, eu tinha essa dor e entrava um amor. Minha esposa, Thaís, que começou a me acompanhar nesse momento e me permitiu ter uma bela família. Mas o inominável da dor era ainda muito grande, era muito difícil. Até que um amor, outro inominável, fantástico, veio para a nossa vida, a Antônia. Então ela está até... Mas mesmo esse inominável do amor foi também, embora fantástico, não superava aquele inominável da dor. E eu sempre vivi um conflito, porque essa minha mãe que partiu me deixou vários legados, me ensinou, inclusive, que é a perda de alguém muito querido, mas me disse: filho, a gente tem que mudar a nossa vida, mudar a estrutura da nossa família, nós viemos de um lugar muito difícil, e a única coisa que eu posso te dar é a educação, então você agarra essa educação que você tem e vá o mais longe possível. E eu vivia carregando essa cruz de uma maneira pesadíssima, pesadíssima. E ainda veio mais um inominável de dor, que foi quase perdemos a Antônia. Descobrimos que ela tem alergia mortal a amendoim, um negócio estúpido.
quase perdemos. E essa dor me dilacerou, porque seria uma segunda dor incompreensível para um ser humano, que você não consegue pôr em palavras de jeito nenhum. Bom, a vida seguiu, a gente vai bagunçado internamente da maneira que consegue, seguindo, até que numa conversa muito fortuita da Thaís com a Ariane, a irmã da casa, agradeço a Ariane por essa conversa, inclusive, nos convidou a vir aqui. Viemos numa gira, eu saí daqui, sentei no carro, ela não parava de chorar, eu falava, cheguei, achei o meu lugar, é aqui. Foi um negócio espetacular, eu tinha certeza absoluta daquela casa, gratidão, mãe. E aqui eu aprendi um outro inominável, o amor de todas as pessoas com quem eu convivo aqui, de toda a gentileza que todo mundo tem, de como tratam a minha família de uma maneira espetacular. São todos filhos da casa, não só eu. Então, como quando eu trago amigos aqui, hoje nossa amiga Érica está aqui com a Bia também, são sempre muito bem tratados. Esse acolhimento que nós temos aqui na casa é espetacular. E aí eu fui entendendo, passando o tempo, que esse meu inominável tinha que ser alterado. E eu fui vivendo na casa, fui vendo coisas, gente, que literalmente não dá para nomear. Eu tenho pouco tempo de casa, mas eu já vi, alguns usam a palavra milagre. É um milagre. Eu vi coisas assim impressionantes, que se me contassem, eu fora daqui, eu provavelmente diria, não tem exagero, mas eu vi. Hoje eu garanto para vocês que depois de todos esses inomináveis de amor e dor ao longo da minha vida, e todo esse período que eu estou aqui dentro da casa, o que a gente mais recebe é bênção. Bênção a todos os momentos. De todos os momentos, eu sou muito grato pela casa. Eu, inclusive, uma das maiores bênçãos que eu tenho é aprender a não me cobrar, aprender a olhar para hoje. O que eu faço hoje, nesse momento, sair, receber o sol no rosto, brincar à tarde no período de férias com minha filha, coisas assim muito, muito simples, que eu não conseguia ver, eu não via. Estar aqui, ter a oportunidade da fé, ter a oportunidade de compartilhar o meu dia com a minha família, com os meus irmãos aqui da casa, com a mãe, com a Anitta, com todos, me deixa muito feliz. E eu vejo essas bênçãos hoje como uma realização desse trabalho espiritual aqui na casa, fantástico. E agradeço a todos por virem aqui compartilhar conosco esses dias. E eu realmente espero que vocês possam ver, passando tempo, vindo aqui, um pouquinho de cada coisa que acontece. E que a casa movimente em vocês a energia que movimentou em mim e que eu vejo movimentar em todos os irmãos aqui. E que a gente passe a entender que o que vale não é a ostentação, não é um carro zero, uma casa gigantesca, não é nada. O que vale é essa relação entre seres humanos. O que vale é a gente olhar para o outro e sentir que o outro te olha com carinho e sorrir como uma pessoa querida. Isso é um negócio impressionante. E foi a casa que me permitiu descobrir isso. Eu sou eternamente grato por todas as bênçãos, por toda a ajuda. Todas as vezes que eu entrei em desespero, por qualquer momento que foi eu pedir ajuda da mãe, ela sempre muito gentil, uma gentileza fabulosa. Às vezes não era nem eu que estava pedindo, às vezes não tinha coragem nem de verbalizar isso, mais um inominável, mas a minha esposa verbalizava e pedia ajuda por mim. E a gente seguiu. Hoje admito que melhorei muito, aprendi a me respeitar a partir do olhar que eu venho aqui dentro da casa. É fabuloso estar aqui, fabuloso ver vocês juntos aqui e ter essa oportunidade. Então, agradeço a todos. Finalmente, obrigado. É a manifestação da espiritualidade, do amor do todo na nossa vida. É a manifestação de tudo que é e de tudo que sempre será. Eu desejo uma excelente conexão com a espiritualidade e eu desejo que vocês levem para os seus lares todas as bênçãos que vieram buscar. Uma boa tarde a todos.